Lauro Trevisan. A fé que remove montanhas. Parte 2. 9. Diferenças entre a lei física e a lei da fé. Graças a Deus, existe no ser humano esse poder incomensurável, que tudo alcança. Chama-se fé e sua fórmula você conheceu-a. Talvez ainda lhe sobre uma dúvida, porque é que muita gente vai aplicar a fórmula da fé e nem todos conseguirão os resultados. A fé é uma lei. Sempre que se colocam corretamente as premissas de uma lei, o resultado nunca falha. Assim como as leis da física, da química, da eletrônica, não falham, da mesma maneira a lei da fé também não falha, mas muitas vezes não acontece, insistirá você. Sim, não acontece porque a pessoa não colocou com exatidão as premissas da lei da fé. Nas leis físicas é fácil constatar se as premissas estão corretas. Basta verificar os produtos, o material, a aplicação e o resultado. Não dependem da vontade humana ou da crença. Até um aparelho pode aferir a justa aplicação da lei. As premissas funcionam autonomamente. No caso das leis físicas, o sujeito, o objeto e as premissas não têm autodeterminação, por isso atuam matematicamente. Quando falha a lei física, você consegue detectar a causa e descobre qual a parte que não correspondeu. Digamos que você vai fazer explodir uma ponte com pólvora, coloca o explosivo no lugar certo, puxa um cabo elétrico, liga a tomada, verifica que tem energia, e então, aperta o botão que fará explodir a pólvora. Nada acontece. Um eletricista apressado dirá que pela primeira vez, falhou a lei da química. Resta, no entanto, a possibilidade de verificação e é logo encontrada a explicação: a pólvora estava molhada. A lei não funcionou porque uma premissa falhara. A lei funciona somente quando as premissas são colocadas devidamente. No caso da pólvora e da eletricidade foi fácil constatar, porque esse material não tem mente, não tem alma, não tem espírito, não tem autodeterminação. Se você vai no carro e de repente um pneu se fura, você deduz imediatamente: furou-se um pneu. Pela lei, o ar só poderia sair do pneu no caso de furo. Jamais lhe passaria pela ideia que pneu e a câmara tivessem tomado a decisão de expulsar o ar. Seria impossível acontecer que o pneu resolvesse refletir: não aguento mais essa vida, a andar para cá e para lá, por isso vou esvaziar-me e parar de trabalhar. Declaro a minha reforma definitiva. O pneu não tem mente, daí, que esvaziado, sabe-se o que ocorreu. Tratando-se, porém, da lei da fé, acontece que o sujeito, o objeto e as premissas da lei dependem da mente humana, que por não ser matéria, está sujeita a alterações a qualquer momento. A mente é muito sutil, capaz de fazer oscilar o pensamento em frações de segundo, com isso mudando completamente a premissa da lei da fé. No mais das vezes, a pessoa nem se apercebe de que num instante, trocou várias vezes a ideia a respeito da mesma coisa. Não é comum segurar uma ideia firme e sólida na mente, porque podem interferir experiências contrárias, opiniões de outros, leituras que contradizem, crenças opostas, desânimo, angústia, medos, mágoas, raivas, depressões e tantos outros pensamentos e sentimentos, tudo isso em menos de um minuto. Vamos supor que você deseja um carro e agora está a mentalizar. A mente, tomada de surpresa, começa a lembrar muito depressa que você não tem dinheiro, que não é fácil ter carro, que ninguém lhe vai dar um carro, que o banco cobra juros altos demais, que não tem salário suficiente para aguentar um consórcio, que o seu marido se nega a comprar o carro, que antes do carro é mais urgente uma casa, que mesmo que consiga o carro não terá verba para o combustível, que não tem garagem, que não sabe guiar, que é uma pessoa muito nervosa e dificilmente será boa motorista, que carro é luxo demais num país pobre, que Jesus andava a pé, que um carro pode provocar mais acidentes, que o seu filho vai levar o carro e não tem carta de condução, que vai dar origem a discussões porque você e o seu marido vão querer levar o carro ao mesmo tempo, que ele poderá usar o carro para atrair mulheres, que o carro contribuirá para um ou outro estar mais tempo fora de casa, e sei lá o que mais poderia você pensar. E você ainda me vem dizer que mentalizou com fé o seu carro. Todas essas ideias anulam a legitimidade da segunda premissa da fé. O seu carro não acontecerá, pelo simples fato de que nessa premissa, você está a mentalizar que não terá o carro, ou que não quer o carro. Eis porque as pessoas não alcançam o que pedem. Não foi Deus que falhou, nem é culpa de uma lei imprevisível e inconstante, mas porque não houve fé, ou seja, você disse e desdisse. Você disse e logo acrescentou, fica o dito por não dito em honra de São Benedito. Até parece aquela piada do mendigo que contava uma história comovente para conseguir esmola. O homem então observou-lhe, mas na semana passada era outra história que você contava. O mendigo, pois era, mas já ninguém acreditava nela. Lembre-se sempre de que pedir pertence-lhe a si, mas dar é coisa de Deus, portanto, deixe para Deus o que é de Deus. Tenha fé. Não é difícil manter o pensamento unívoco.
Como a mente consciente é muito sutil, volúvel, e pode estar a todo momento ruminando o acervo de seus pensamentos e experiências, talvez você se apresse a dizer que é difícil ter fé, porque é difícil manter o pensamento unívoco. Trago-lhe uma boa notícia: só cabe um pensamento de cada vez na sua mente consciente, a mente criadora. Por isso, teoricamente, não é difícil manter pensamento unívoco. Basta que agora você controle seu pensamento, e também no momento seguinte, e no outro, e ainda no outro momento, assim por diante. Enquanto mantiver esse pensamento, no mesmo período não entrará outro. Se, ao interromper esse pensamento, surgir um contrário, simplesmente mude imediatamente. Com o tempo, terá a maior facilidade em segurar uma ideia unívoca. Fé é a ideia unívoca. Assim como o exercício físico fortalece o corpo, da mesma maneira o exercício mental fortalece a mente. Num mundo em que o inconsciente coletivo é negativo, é natural que a sua mente receba ideias contraditórias, mas a você cabe selecionar os pensamentos e cultivar só os que lhe servem. Vá em frente e boa sorte. Com certeza. 10. A fé produz milagres. Já dizia o grande líder israelita Davi Ben-Gurion: quem não acredita em milagres não é realista. O milagre não é o rompimento da ordem natural, mas a maneira admirável pela qual a ordem natural se estabelece. Suponhamos que a ordem natural da cura da sua doença exigisse um período de 60 dias. Se, porém, rezando um Pai Nosso você alcançou instantaneamente a cura, houve o milagre. A cura, em si, você iria consegui-la dentro de 60 dias, portanto não é nela que está o milagre, mas na maneira admirável, inusitada, pela qual ela ocorreu. Há aquela piada da mãe que queria ensinar a filha, muito cética e incrédula, o que era um milagre. Vamos supor, diz-lhe a mãe, que uma pessoa cai do 10º andar de um edifício e não se machuca. O que é isso? Ora, respondeu a filha, isso é sorte. Está bem, aceitou a mãe, mas vamos supor que essa pessoa cai de novo do 10º andar e não se machuca. O que é isso? Isso já é muita sorte, não é mesmo, mãe? Pois bem, voltou a carga a mãe, imagine agora que a mesma pessoa caiu outra vez do 10º andar e não se feriu. O que é isso? Bom, mãe, aí já é prática, não acha? Respondeu a filha. Há pessoas, como aquela moça, que não consegue conceber um milagre. James Allen escreveu: tendo por centro do vosso ser essa fé, chegareis a possuir tanta força espiritual que rompereis, como se fossem brinquedos de vidro, todas as forças do mal que surgirem contra vós, e alcançareis um sucesso tão excelente que um outro, sem possuir uma fé igual, apesar dos grandes esforços, não conhece nem em sonho. Da pobreza ao poder. O milagre é o resultado da fé. Fé e milagre formam uma perfeita simbiose. A fé é a causa, o milagre o efeito. A fé é a ação mental, o milagre é a reação manifestada. 11. Obstáculos à fé. A fé é o caminho infalível para se obter qualquer coisa neste mundo. De posse da fé, você tem a receita que cura todos os males. A fé é a única fórmula da alquimia divina através da qual você tudo alcança. A fé foi a descoberta mais transcendental que aconteceu na face da Terra, porque tudo soluciona, tudo consegue, tudo excede. Muitos não concordam com essa afirmação, porque já experimentaram usar a fórmula da fé e não tiveram êxito. Acontece que a fé é um produto que só pode ser usado puro. Qualquer mistura degenera o seu poder. A fé não admite descrença. Se você não acredita que vai acontecer, realmente não acontecerá. Por quê? Precisamente porque não cumpriu uma das premissas da fé. Não houve, consequentemente, fé. Você, por exemplo, pensa da seguinte maneira: eu quero fazer uma viagem a Paris. Primeira premissa. Mas não acredito que possa ir a Paris, porque não tenho dinheiro suficiente e uma viagem dessas é muito cara. Segunda premissa. A contradição, provocada pela descrença da possibilidade de ir a Paris. Não há fé, porque fé é crer firmemente na realização da sua palavra, e você não acredita que possa ir a Paris. Resultado, não acontecerá a viagem a Paris. Descrer é crer ao contrário. Por isso, ocorre o contrário. Mesmo que você invoque o Pai Celestial, todos os anjos e santos, faça as mentalizações mais profundas e fortes, se você não acredita que vai acontecer, não acontecerá. Jesus colocou essa premissa como fundamental. Disse ele: seja o que for que desejardes, quando orardes crede que tendes alcançado e alcançareis. Crede, ensinou o Mestre. É necessário crer. Afirmou ainda Jesus. Crede firmemente que recebereis tudo quanto pedires na oração e ser-vos-á dado. Marcos 11, 24. No ensinamento acima, também foi colocada a crença como base do atendimento: crede firmemente. E a crença que gera univocidade entre a palavra e o conteúdo da mesma, entre o pedido e o que expressa. Eis aí a essência da fé.
Por volta do ano 70 a.C., surgiu um grande poeta romano chamado Virgílio. Atribui-se-lhe esta afirmação: podemos porque cremos poder. Segundo ele, a base do poder é crer nele. É verdade. A história daquele monge. Contam que havia um monge que morava solitário lá do outro lado do rio. Todas as manhãs, uma camponesa atravessava o rio e ia levar-lhe leite para o café matinal. Certo dia, o monge, que aguardava impaciente o leite, reclamou: por que é que você demora tanto a chegar com o leite? Faz-me perder tempo à espera. Assim não pode ser. Não é por querer, explicou-lhe a camponesa, os barcos atrasam-se e eu só posso chegar a essa hora. Barcos? Exclamou o monge. Sim, os barcos que fazem a travessia do rio, mas, para que precisa você de barco? Chegue à beira da água, faça uma oração com fé e atravesse o rio a andar sobre a água. É mesmo? Admirou-se a jovem. Claro! Bradou o monge. Desde então, a camponesa nunca mais se atrasou na entrega do leite. O monge estava admirado com a pontualidade da moça e perguntou-lhe: como é que agora você consegue entregar o leite tão cedinho de manhã? Estou a fazer o que o Senhor me ensinou, respondeu ela. A fazer o quê? O Senhor disse-me para rezar com fé à beira do rio e andar sobre a água. É o que eu faço. O monge ficou boquiaberto. Prometeu fazer o mesmo, com ela, no dia seguinte. De fato, no outro dia, lá estavam os dois à beira do rio. A moça fez o sinal da cruz, orou de mãos juntas, e começou a andar leve e ágil por sobre a água. O monge tratou de fazer o mesmo. Orou, arregaçou o hábito e meteu-se na água. Em 3 tempos começou a afundar-se e gritou por socorro. A jovem foi socorrê-lo e disse-lhe: eu sabia que o senhor ia afundar. Como? Espantou-se o monge. Quando vi que arregaçou o hábito, notei que não tinha fé, pois estava com medo de se molhar. Por esta história humorística, você percebe que a descrença esvazia o poder. Essa é a maior causa do fracasso do poder. O poder existe, é ilimitado, mas se você apaga a sua chama, ele permanece desativado. Bem afirmava o mestre. Crer firmemente na realização da sua palavra. É como gracejava aquele humorista: fé é acreditar no dentista que diz que não vai doer. A fé não convive com a dúvida. Quando uma pessoa duvida, está a oscilar entre duas afirmações. Não abarca nem uma nem outra. A dúvida inibe a ação mental. Paralisa a mente. Enquanto persistir a dúvida, a mente não pode agir. Nem a pessoa. É como o ponto morto da mudança do carro. Não aciona a força. Quando o motorista decide engatar a primeira, ou a segunda, ou a quarta, só então a força é ligada. O descrente fez a sua opção contrária, o que duvida não fez nenhuma. Ambos anulam as premissas da fé. Suponhamos que você estuda a hipótese de ser médico, mas está tomado pela dúvida: será que realmente eu quero ser médico? Não seria isso mera influência do meu pai, que me quer em medicina? Eu acho que é bom ser médico, no entanto não sei se tenho capacidade para tal. Hoje eu nem posso ver sangue, mas talvez com o tempo esse problema seja superado. Enquanto persistir a dúvida, não dará um passo sequer. A dúvida mata a fé. Amarra-a. Desliga-a. Jesus já tinha chamado a atenção para essa questão, quando disse: em verdade vos digo, quem disser a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que diz, acontecerá. Marcos 11, 23. Segundo o mestre, a fé que move montanhas não admite a dúvida. Esta impede a decisão, que é pressuposto da fé. A dúvida esvazia a mente, porque afasta tanto uma opção como outra. Mente esvaziada não estabelece nenhuma premissa. Para que a dúvida desapareça, procure saber exatamente o que quer. Estude as diversas hipóteses e vá por eliminatórias, até determinar definitivamente o que pretende. Esse é o caminho para que sejam colocadas corretamente as premissas da fé. A fé só é fé quando inexistir a dúvida. Se você não sabe onde vai, não chegará lá. Veja o que escreveu o apóstolo Tiago a respeito da fé e da dúvida. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. Tiago 5:8. É uma bela preleção, que dispensa comentários. A fé não permite retorno. Há muita gente que hoje quer uma coisa e amanhã já não a deseja. Dessa maneira, não fica estabelecida uma premissa definitiva, logo, não há fé. Você pode agora falar-me da sua doença dos rins, no entanto, na missa da manhã orou pela sua saúde.
Ao falar sobre a doença, retornou a ela: não há fé, não haverá o resultado da oração. À noite, quando você foi dormir, fez a mentalização de $1 milhão. Hoje pela manhã queixou-se amargamente de não ter dinheiro sequer para um cachorro quente. Saiu fora da riqueza de $1 milhão e retornou à sua pobreza. Os dólares sumiram-se. Mas a verdade é que ainda não tem $1 milhão. Defender-se a você? Perguntou-lhe: o que é a fé? Lembre a definição de São Paulo: a fé consiste na posse antecipada daquilo que se espera. Se você tem fé, tomou posse mentalmente do seu $1 milhão, portanto eles existem de fato na sua mente. Pela fé, você já tomou posse. Primeiramente, toma posse mental, porque antes de tudo o seu $1 milhão aparece na mente. Ali está, sem dúvida nenhuma. A realidade mental é tão evidente quanto a realidade física. A substância mental daquele $1 milhão necessariamente contém a forma material de $1 milhão. Não tem, portanto, cabimento você colocar $1 milhão na mente e depois deitá-lo fora da mente ao comentar que não existe esse dinheiro e você nem sequer consegue comprar um cachorro quente. O que você tem na mente, tem-no de verdade. Lembre, a fé não admite retorno. Jesus alertava: quem põe a mão no arado e depois volta para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Voltar atrás é exatamente retornar. Se houver retorno, o poder não se manifesta. Se você vai procurar e não segue em frente até encontrar, não encontrará. O mestre ensinou: procurai e achareis, porque quem procura acha. Mateus 7:7-8. Se retornar, não achará. Se voltar, não chegará lá. É óbvio. A fé não suporta a hesitação. A hesitação é uma indecisão provocada, de certa maneira, pelo temor. O dicionário Aurélio Buarque cita esta frase como exemplo: a princípio hesitou em prosseguir a marcha e recuou assustado. Afonso Arinos, Histórias e Paisagens, página 70. A fé não admite hesitação, porque atenta contra a necessidade de crer firmemente na realização da palavra. Hesitar é agir ao contrário da fé. Se você, por exemplo, deseja casar, mas hesita, não casará, porque a hesitação o impede de tomar a decisão. Enquanto não há firme decisão, não há fé. A hesitação peca contra a primeira regra do exercício do poder interior, saber o que quer. Se não sabe o que quer, não alcançará. Exatamente porque não há nada a alcançar. O hesitante não conseguiu determinar o desejo, está a falhar na primeira premissa da fé. Logo, não há fé, por isso não haverá resultado nenhum. A fé é inibida pelo desinteresse. O desinteresse é incompatível com o desejo. Se deseja algo, está interessado nele. Se não tem interesse, é porque não deseja realmente. Quando alguém se desinteressa por alguma coisa, corta a sua vinculação com essa coisa. Rompe com ela. A mente desliga-se dela. O desinteresse impossibilita a lei da fé, porque fracassa nas duas premissas. Primeiro, renunciou ao desejo, que já não existe. Depois, falhou na segunda premissa, porque não quer a realização da palavra. É claro que nada pode acontecer. Se mentalizar riqueza, por exemplo, mas não tem nenhum interesse nela, porque acredita que é muito melhor ser pobre, está a perder tempo. Mentalize aquilo que de fato lhe interessa. A fé é incompatível com o medo. O medo é um pensamento negativo muito emocionalizado que você tem de alguma coisa que não aconteceu, mas que pensa que vai acontecer. O medo, pois, contém todos os ingredientes para acontecer. Recear é provocar. O medo esvazia a segunda premissa da fé. Exemplo: desejo montar uma loja. Primeira premissa: tenho medo de fracassar, porque há um forte concorrente, ou porque me falta capital, ou porque a crise econômica está aguda, ou porque me rogaram uma praga. Segunda premissa: a segunda premissa da lei da fé falha, por isso não se consolidará a lei da fé. O medo, na segunda premissa, atenta frontalmente contra a lei da fé. Certa vez, Jesus viajava no mar da Galileia e levantou-se, de súbito, grande tempestade. As ondas agitadas invadiam o barco, ameaçando-o de naufrágio. Jesus dormia. Os discípulos estavam apavorados e acordaram o mestre: Senhor, salvai-nos, porque vamos perecer. Jesus disse-lhes: por que estáis amedrontados, homens de pouca fé? Levantando-se, intimou os ventos e o mar, e logo se fez grande bonança. Mateus 8:23-27. Nesta passagem dos evangelhos, vê-se claramente que os discípulos estavam com muito medo do naufrágio. Significava que lhes faltava fé. Portanto, não havia neles poder de acalmar as ondas e os ventos. Jesus repreendeu-lhes o medo e a falta de fé. Numa outra ocasião, alguns discípulos seguiam de barco pelo mar da Galileia a altas horas da noite.
Jesus aproximou-se deles caminhando sobre as águas. Inicialmente, os discípulos assustaram-se, pensando que fosse um fantasma. Não temais, disse Jesus, sou eu. Pedro respondeu-lhe: Se sois vós, Senhor, mandai que eu vá ao vosso encontro, andando também sobre as águas. Vem, disse-lhe Jesus. Pedro saltou da barca entusiasmado e caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte e as ondas revoltas, teve medo e começou a afundar-se. Gritou por socorro: Senhor, salvai-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou-o, dizendo: Homem sem fé, por que temeste? Depois que subiram à barca, cessou o vento. Mateus 14, 22, 32. Novamente, neste episódio o medo anulou a fé e esborou-se o poder. O medo desfaz o poder no momento em que você admite interiormente que a situação de perigo é mais forte do que a força da fé. Você, por exemplo, mentaliza a cura do HIV, mas, ao mesmo tempo, teme que a doença não cederá, por ser considerada incurável e ser mais poderosa do que a sua mentalização ou oração. Nesse caso, está a falhar a segunda premissa da fé. Não haverá cura. Outra forma muito comum de medo é quando você precisa urgentemente de uma solução, talvez até para a semana, e está apavorado porque acha que em prazo tão curto, é praticamente impossível vir a solução. Exemplo, tem que pagar uma grande dívida até o fim da semana e está sem dinheiro. Reza a Deus, pede, mentaliza-se, mas continua angustiado, temeroso de que nada aconteça em tempo tão reduzido. É claro que não conseguirá, porque o medo cortou a corrente irresistível da fé. Imagine que você caiu no meio de um lago imenso e terá que nadar até a margem longínqua. Só pode contar com as suas próprias forças, apesar da distância e das ondas. Não lhe resta outra coisa senão rezar, 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 para que Deus o ajude a chegar à margem. Mas em cada hora que passa, mais você se apavora, crendo que não terá forças para continuar a nadar por muito tempo. O seu medo está a bloquear a fé, e consequentemente, inibindo o seu poder interior, capaz de remover montanhas e fazê-lo continuar sobre a água. O medo é o veneno mortífero da fé. Nada há que temer, porque a sua fé removerá qualquer obstáculo e tudo lhe dará. Temer, escreveu em Mefox, é ter mais fé no mal do que em Deus. Pense que você tem Deus dentro de si, portanto você e o Deus que habita o seu íntimo são a força mais poderosa do universo, contra a qual nada nem ninguém pode nada. Agnes Sanford conta um episódio que mostra como uma pessoa pode superar o medo. Certa vez, um engenheiro estava a supervisionar um trabalho no campo, quando um touro veio em direção do grupo, chifres em riste, pronto para atacar. Não havia, por perto, nenhuma árvore a que pudesse subir. Nem cercas para saltar. O engenheiro, então, ficou firme onde estava e deixou-se invadir pelo amor de Deus e projetou-o no touro. Sou uma criatura de Deus e você também é, pensou em silêncio. Deus criou-nos a ambos e em nome de Jesus digo que não há nada entre nós dois senão o amor e a bondade de Deus. O touro parou abruptamente. Por um momento pareceu confuso e inquieto. Depois, foi-se embora e deitou-se pacificamente sob um arbusto. A luz que cura. Na verdade, todos os seres do universo são comunhão de amor. Esta é a ordem natural. Quando houver ruptura dessa ordem natural, pode-se fazê-la voltar à harmonia. Agnes Sanford vai mais longe nas suas considerações e responde a essa pergunta. E se um assaltante armado irromper em casa? Lutaria com ele ou não se moveria, deixando que ele mate mulher e filhos? Pergunta tola, respondeu Agnes, não faríamos nem uma coisa nem outra. Projetaríamos na mente do assaltante o amor de Deus, procurando vê-lo como filho de Deus e pedindo a Deus que o abençoasse. E se fôssemos suficientemente fortes na nossa fé e no nosso amor, a mente do assaltante transformar-se-ia. Não molestaria a família e retirar-se-ia. A luz que cura. Quem tem fé, disse Jesus, expulsará os espíritos malignos. Quer dizer, libertará a pessoa dos seus males mentais, agressividade, intenções perigosas. Quem tiver fé, continua o mestre, pegará em serpentes, e se beber veneno mortífero, não lhe fará mal. Marcos 16, 17, 18. No livro dos Atos dos Apóstolos consta que Paulo foi picado por uma serpente venenosa e não sofreu nada. Quando o medo se abater sobre si, procure sair dessa imagem paralisadora e mergulhe no amor infinito que impregna o universo e todos os seres do universo. Então, use a palavra firme, cheia de fé, que explodirá o seu poder de filho de Deus. Para superar o medo, não raro é necessário um salto no escuro. Existe aquela anedota em que um montanhista se despenhou de um penhasco e enquanto caía no abismo conseguiu segurar-se no galho de uma pequena árvore. Começou a gritar, socorro! Socorro! Está alguém aí em cima?
Ouviu então uma voz solene e profunda vinda do céu: vou ajudá-lo, meu filho, mas primeiro preciso saber se você tem fé em mim. Claro que tenho fé. Tire-me daqui, por favor. Respondeu o homem. Então largue o galho, ordenou a voz que vinha do alto. O homem silenciou, apavorou-se, e tornou a gritar: está mais alguém aí em cima? Quando a sua fé exige que largue o galho, o medo pode tomar conta. Claro que se trata de uma piada, mas é ilustrativa. Tenha fé e vá em frente, sem medo. A fé remove montanhas. Harold Sherman sugeriu aos seus leitores que repetissem à noite, antes de adormecer, e pela manhã, ao acordar, o medo bateu à porta, a fé abriu-a e nada encontrou ali. A chave da felicidade. A fé não aceita fraqueza. Você é uma pessoa de muita fé. Está a mentalizar uma casa e acredita que terá em breve a sua casa. Em conversa com um amigo, conta-lhe essa grande expectativa. O amigo cai numa estridente gargalhada e ataca. O quê? Você acha que a casa vai cair do céu? Então você deita-se na cama, mentaliza, e de manhã, quando acorda, está na porta da sua nova casa, pintadinha, bonitinha e tudo o mais. Santa ingenuidade. Se isso fosse possível, não haveria uma falta de 10 milhões de habitações no Brasil. Você rebate a crítica, mas não encontra argumentos convincentes e vai-se embora com as palavras do amigo a martelarem-lhe a cabeça. Começa a fraquejar. Quer acreditar, mas parece-lhe que o amigo tem razão. Procura mentalizar-se com toda a força, e no entanto, uma hora depois as palavras do amigo derrubam a sua expectativa. Lembre-se que a fé não admite fraqueza. Esse vai-vem de balanço mental não leva a nada. Você faz e desfaz. Faz e desfaz. Assim, jamais chegará à realidade. Não dê ouvidos aos ataques e objeções dos outros. Eles não são mais do que você. Muitas vezes, estão apenas a dar-lhe a receita do fracasso deles. Porque comete você a infantilidade de ouvir mais a voz de certas pessoas ignorantes, mal informadas, que gritam 3 ou 4 patetices, do que a palavra segura, estudada, aprofundada e comprovada da experiência, dos livros, dos congressos, dos seminários, dos sábios. Deixe que os outros se deitem à sombra da própria ignorância, mas você trate de conhecer a verdade e seguir por ela, que aí está o caminho. Conheço gente, que por exemplo, participa de jornadas do poder da mente, ouve durante horas as comprovações e as experiências de muitos anos, entusiasma-se, começa a pôr em prática, e depois, porque um colega ignorante se põe a gozar, desiste de tudo. Até mesmo o fato de alguém estar investido de autoridade não significa necessariamente que seja culto, ponderado ou dono da verdade. Há pessoas que sabem que Jesus ensinou que tudo o que você pede recebe, ouviram a reafirmação nas jornadas da mente, mas ficam confusas porque o seu líder espiritual critica que essa é uma ideia nefasta, contrária a Deus e à graça divina. Lembre sempre que a autoridade nunca foi sinônimo de verdade. Uma autoridade religiosa, seja bispo, pastor ou diretor carismático, pode estar certa ou errada. Não é, em si, paradigma absoluto da verdade. A verdade é filha da verdade e não da autoridade. Esta pode, e deve, estar de posse da verdade. Mas pode estar enganada, pode não estar suficientemente informada, pode ter sido ludibriada por assessores, pode até estar mal intencionada. A você compete buscar a verdade, onde quer que esteja. Conhecereis a verdade, ensinou Jesus, e a verdade vos libertará. Jó 8:32. A fé não admite fraqueza. Não seja caniço que se dobra ao léu de qualquer vento. Não seja Maria vai com as outras. Estude, pesquise, procure e encontrará. Porque, afinal de contas, a verdade sempre brilha mais do que qualquer outra coisa que lhe queiram colocar diante dos olhos. A mentira cai por si. A verdade sobrevive sempre. A fé é anulada pela contradição. Contradizer, como explica o termo, é dizer contra. Opor-se a alguma coisa. Qual é a contradição que abala a fé? Partamos da definição da fé: crer firmemente na realização da sua palavra. A contradição é não crer firmemente na realização da sua palavra. A palavra pode provir de muitas fontes. A procedência será interna quando criada pelo pensamento, pelo desejo, pela reflexão, pela mentalização, pela intuição, pela sabedoria superior, pela oração nascida interiormente, ou procederá externamente, por uma pregação, por um livro, por um curso, por uma revista, por uma canção, por um filme, por um jornal, pela televisão, por uma conversa, assim por diante. Você aceitou ou criou a palavra e quer que se realize, mas no íntimo contradiz essa ordem mental imaginando que vai acontecer o contrário. Por exemplo, mentalizou a cura, mas contradiz afirmando que está doente, faz a oração da riqueza, mas contradiz dizendo-se pobre, sem condições de enriquecer.
deseja casar, mas contradiz esse desejo queixando-se de que ninguém quererá casar consigo, por causa da idade, ou do corpo, ou dos preconceitos. A fé não suporta contradição. A contradição dilui e pulveriza a força da fé. Outros exemplos: você deseja ir a Nova York, mas opõe-se a este desejo dizendo que não pode fazê-lo de momento, devido a múltiplos compromissos. Quer ser pessoa calma, mas contraria essa afirmação, alegando que o seu nervosismo é a herança genética e jamais conseguirá ser calmo. Fé e contradição repelem-se. A fé repudia o negativismo. Quanto ao poder, disse Jesus, quem tem fé tudo pode. Se você conhece a fé, sabe que tudo pode. Como sabe que tem poder, sabe que pode desfazer os obstáculos, eliminar as dificuldades, superar os negativismos, vencer o pessimismo, transformar a derrota em vitória, o fracasso em sucesso. A fé é incompatível com qualquer pensamento negativo. Negativismo é o oposto da fé. Jamais um negativo poderá dizer que tem fé, porque se tivesse, usá-la-ia para se libertar desta situação. Fé e negativismo são luz e escuridão, não podem viver juntos. A fé sempre fará com que você pense naquilo que deseja e não no oposto. Negativo, a palavra já o diz, é aquele que nega a possibilidade de conseguir coisas boas. Você fala em felicidade, o negativo fala em desgraça, você fala em sucesso, ele fala em fracasso. O negativo usa sempre a roupa do lado avesso. A roupa da vida, é claro. É o homem ao contrário. Como o negativo acredita no seu negativismo, e fé é acreditar na sua palavra, de qualquer natureza e significado, está a usar a fé para alcançar resultados negativos. A fé, no entanto, não foi criada por Deus para fins negativos ou maléficos. O negativo está a usar mal esse dom maravilhoso. Deve, desde agora, entrar no melhor caminho, o caminho do amor, da saúde, da paz, da alegria, da felicidade, da riqueza, da abundância, da prosperidade, da fraternidade e das boas coisas da vida. Até porque são os pensamentos positivos que fazem a vida agradável, alegre e bem-sucedida. Nem 1 milhão de negativismos conseguirão fazer 1 milímetro positivo. O pensamento cria o conteúdo do pensamento, a fé realiza-o. Seja positivo e você caminhará na luz. 12. A fé cura todas as doenças. Os racionalistas dizem que só tem cura o que a medicina classifica como curável. Segundo eles, há muitas doenças incuráveis, como o HIV, certos tipos de câncer, de paralisia, de cegueira, de surdez, de doenças genéticas, de diabetes, de alergias e tantas outras. Para essas doenças, não há cura nem pela medicina nem por qualquer outro meio. Falar em cura do HIV seria charlatanismo. É o que dizem os analistas e muitos cientistas. Acha você que eles têm razão? Antes de tudo, nada é incurável. O que é incurável para este ou aquele médico, poderá ser curado por outro mais especializado. O que não é curável pela medicina do Biafra, pode ser curado no Brasil. O que não é curável no Brasil, pode ser curável nos Estados Unidos, assim por diante. O que nenhuma medicina de hoje cura, amanhã poderá ser encontrada a solução. Não há, nem pode haver, mesmo do ponto de vista da medicina, nenhuma incurabilidade absoluta. Doenças que hoje já não existem, há alguns séculos vitimaram milhares e milhares de pessoas. Doenças, que no início do século XX, eram consideradas incuráveis, hoje estão sob controle. Toda a doença é efeito, portanto no dia em que se descobrir a causa, chega-se à cura. Em medicina, nenhum mal é definitivo. A força curadora da fé. Há 2000 anos atrás, Jesus ensinou um processo de cura infalível a que deu o nome de fé. O processo segue caminho inverso ao da medicina. Esta começou por se dedicar à cura do corpo, pelo corpo. Via o corpo doente, não funcionando alguma parte, e tratava de restaurá-la através de químicos, remédios, vitaminas, proteínas, enfim usando processos somáticos. Em caso de deterioração de órgãos ou tecidos, o caminho era a cirurgia de extirpação. Jesus seguiu por outra via, totalmente estranha à medicina, para curar o corpo, a mente. Buscava a cura do corpo desencadeando as forças mentais e espirituais. A este processo deu o nome de fé. Pela força todo-poderosa da fé curou leprosos, cegos, paralíticos, cancerosos, surdos, mudos, enfim, todo o tipo de doentes. Nenhuma doença resistiu ao processo de cura usado e ensinado por Jesus. Escreveu dele o apóstolo Mateus. Curava todos os enfermos. Mas o mestre não ficou com o segredo. Ensinou-o aos discípulos e a todas as pessoas. Conta o Evangelho, que certa vez, foi ter com Jesus um homem e suplicou-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, é lunático e sofre terrivelmente, muitas vezes cai no fogo e na água, espuma, range os dentes, fica todo torto.
Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao saber que os discípulos não conseguiram curar o menino, que sofria de epilepsia, Jesus exclamou duramente: Ó geração sem fé e perversa! Até quando estarei convosco e vos suportarei? Voltando-se para o pai, disse-lhe: Traz aqui o teu filho. Foi trazido. Nesse instante, o garoto teve um ataque, caiu por terra e revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde pequeno, respondeu o pai. E depois de explicar o problema, suplicou: Se tu podes, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se posso. Quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Tenho fé, exclamou o homem. Mas em seguida confessou: Auxilia a minha falta de fé. Jesus curou o garoto, que nunca mais teve ataques, nem convulsões. Mateus 17, 14, 21, Marcos 9, 14, 29, Lucas 9, 37, 43. Quanto ao poder, revelou o Mestre, quem tem fé tudo pode. Ali estava um homem, desiludido de tudo e de todos. Jesus seria sua última tábua de salvação. A cura do filho parecia uma possibilidade por demais remota. Queria acreditar, mas a descrença e o medo dominavam-no. Não era para menos, havia experimentado tratamentos, médicos, remédios, o poder curador dos discípulos, e o mal resistia. Se tu podes, cura o meu filho, pediu ele humildemente. Esta súplica vacilante permitiu a Jesus a mais fantástica revelação: Se eu posso. Quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Note que ele não disse: Eu posso e vou curar o teu filho. Preferiu ensinar a verdade redonda, completa, em toda a sua dimensão, não só ele, mas todas as pessoas que tenham fé, tudo podem. Proclamou com todas as letras que qualquer indivíduo que tiver fé, tudo pode. Como o episódio tinha a ver com a cura de uma doença, não se pode deixar de concluir que a fé cura todas as doenças. Quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Quanto ao poder, quem tem fé cura qualquer doença. Deixou claro que não só ele tinha poder de curar todos os males, mas também seus discípulos e toda a criatura humana. Faltou fé aos discípulos. No caso do rapaz epilético, porque não conseguiram os discípulos nenhum resultado. Eles mesmos estavam surpreendidos e foram perguntar ao mestre: Por que razão não podemos nós curar o menino? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vossa fé é pouca. Jesus foi condescendente com os seus discípulos ao dizer que a fé era pouca. Na verdade, não tiveram fé nenhuma, tanto que momentos antes lhes chamou raça incrédula. A fé é ou não é? Fé, definiu ao mestre, é crer firmemente na realização da sua palavra. Crer firmemente elimina qualquer possibilidade de conviver com a dúvida e o medo. Ou acredita ou não acredita. Os discípulos não acreditavam que podiam curar o rapaz, talvez impressionados com as histórias que o pai lhes relatou sobre os longos anos da doença, os tratamentos infrutíferos, as inúmeras tentativas frustradas, a incurabilidade do mal, coisas assim. Com essa carga emocional, tentaram curar o garoto. Tentaram. Quem tenta não tem fé absoluta. Porque duvida da própria capacidade. Foi aí que falharam os discípulos. Por isso, Jesus reagiu fortemente. Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Gente incrédula, raça incrédula, geração sem fé, qualquer destas expressões significa falta de fé. Jesus recriminou a falta de fé dos discípulos, porque já havia ensinado, mostrado e provado o poder da fé, que remove qualquer montanha. Quando foi precisa, deixarão-se influenciar pela aflição do pai e pelo dramático espetáculo das convulsões que faziam o menino debater-se, espumar, ranger os dentes, ficar torto, soltar gritos. Diante disso, abalou-se a fé dos discípulos. Quando se usa o caminho da mente para a cura, é necessário que haja um só pensamento, uma só crença e uma só palavra de ordem. Em última análise, a fé não admite dúvida, nem hesitação, nem medo nem contradição. Fé é fé, a palavra de cura correspondente à verdade da cura. Os discípulos não acreditaram que podiam curar aquele tipo de doença. Faltou-lhes fé. Não curarão. Jesus repreendeu-lhes a falta de fé. A fé de um grão de mostarda teria curado o rapaz. O evangelista Mateus relata que quando os discípulos foram perguntar a Jesus, em segredo, por que não tinham conseguido curar o garoto, respondeu-lhes o mestre: Porque a vossa fé é pouca. Em seguida, acrescentou: Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda que seja, e disserdes a este monte, passa daqui para ali, há de passar. Nada vos será impossível. Mateus 17, 21.
A fé, mesmo pequenina como um grão de mostarda, tem a força fantástica de mover montanhas. Era uma linguagem forte, altamente sugestiva, que Jesus usou para gravar a força da fé, capaz de curar qualquer doença e tornar tudo possível. A fé curou o servo do centurião. Jesus chegava a Cafarnaum, cidade debruçada na margem do mar da Galileia, e um centurião foi ter com ele. Cafarnaum estava fortemente guarnecida por tropas romanas, já que a Palestina estava sob o domínio de Roma naquela época. Um centurião era um comandante de 100 soldados romanos. O centurião, que sabia dos poderes do mestre, suplicou-lhe: Senhor, tenho em casa um servo que está de cama com paralisia e sofre de grandes tormentos. Respondeu-lhe Jesus: Irei curá-lo. Tornou-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas fala apenas o verbo e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito a outrem e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali. E ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o acompanhavam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tão grande fé. E disse ao centurião: Vai-te e faça-se contigo de acordo com a tua fé. Nesse momento, o servo recuperou a saúde. Mateus 8, 5, 13. Faça-se de acordo com a tua fé. Embora pagão, indiscutivelmente o centurião acreditava na cura do seu servo. A fé do oficial romano era absoluta, tanto que não achou necessária sequer a presença de Jesus junto ao enfermo, nem mesmo se considerou digno de receber o mestre em sua casa. Acreditava firmemente no poder da palavra de Jesus. Ao centurião, bastava a palavra de Jesus para que o servo ficasse curado. Jesus viu que sua palavra de cura encontraria receptividade tanto no centurião como no servo. Existia fé em ambos, portanto a palavra curadora do mestre não encontraria obstáculos, mesmo que proferida à distância. Você teria essa fé? Se fosse você o centurião, teria tamanha fé. O primeiro empecilho poderia ser a diferença de religião existente entre um e outro. O segundo obstáculo seria acreditar que Jesus pudesse vencer a doença grave que atingirá o servo. Diz Lucas que o criado estava mortalmente enfermo. O terceiro problema era admitir que o mestre pudesse curar à distância. O centurião, no entanto, não só não pediu a presença de Jesus, como até sugeriu que não fosse à sua casa, pois não se julgava digno de recebê-lo. Outra questão difícil era aceitar como verdade absoluta e imediata as palavras de Jesus: Vai-te e faça-se contigo de acordo com a tua fé. Faça-se de acordo com a tua fé. Era o checkmate para o centurião, crer na cura e voltar para casa com esta certeza. O peso da cura recaiu sobre os seus próprios ombros, quando Jesus lhe disse: Vai-te e faça-se de acordo com tua fé. Mas a fé do centurião era perfeita. Houve a cura. Se você sofre de alguma doença rebelde a tratamento, a sua oração de cura tem a fé do centurião. E você, que está com câncer, tenha certeza de que Jesus pode dizer-lhe agora mesmo: vai-te e faça-se de acordo com a tua fé. Acredita piamente na cura. Pode acontecer que esse capítulo esteja a ser lido a um familiar ou amigo seu em gravíssimo estado de saúde ou em fase terminal. Acredita de sã consciência na cura pelo poder da palavra. Jesus está a dizer-lhe: faça-se de acordo com a tua fé. Se você e este seu familiar crerem como o centurião e o servo, o milagre já está a acontecer. Por via das dúvidas, faça como o pai daquele rapaz epilético: tenho fé. Mas ajuda a minha falta de fé. A fé que curou um fluxo de sangue. Conta Marcos que Jesus seguia o seu caminho com uma enorme multidão acotovelando-se ao seu redor. Achava-se ali uma mulher, que havia 12 anos, sofria de um fluxo de sangue, tinha padecido muito às mãos de numerosos médicos, gastando toda a sua fortuna, mas sem encontrar alívio algum, até estava cada vez pior. Quando ouviu falar de Jesus, aproximou-se por trás, no meio da multidão, e tocou-lhe no manto, porque dizia consigo mesma: se lhe tocar apenas o manto, serei curada. Tocou na borda do manto, e no mesmo instante, estancou-se-lhe o fluxo de sangue e sentia no corpo que estava livre do seu mal. Jesus percebeu interiormente que dele saíra uma força. Voltou-se, viu a mulher e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te curou. Mateus 9, 18, 26, Marcos 5, 25, 34, Lucas 8, 43, 48. As provas da fé daquela mulher. Fé, ensinou Jesus, é crer firmemente na realização da sua palavra. A palavra da mulher do fluxo de sangue era esta: se lhe tocar apenas o manto, serei curada. Esta era a sua mentalização, a sua oração.
Mentalizou-se e acreditou firmemente, tanto que saiu de casa, embora doente, enfrentou a multidão que se atropelava em torno de Jesus, abriu caminho até ele, e tocou no manto com a certeza da cura. Porque tinha certeza. Porque, se não tivesse, procuraria, antes de tudo, falar com Jesus a fim de contar-lhe a gravidade do seu mal, implorar a cura pela imposição de mãos, e ainda, pediria que a declarasse realmente curada. A mulher, no entanto, tinha uma fé tão grande que lhe bastava tocar no manto do Cristo. Qual é o tamanho da sua fé? Muita gente diz que tem fé, que reza com fé, que pede a cura com fé, que se mentaliza com fé, mas na verdade não acredita que possa ser curada. A fé nem sequer exige ritual de cura. Basta crer que o pensamento da saúde produz a saúde. Nas jornadas que realizo sobre o poder da mente, dedico uma sessão de 3 horas à cura pelas forças interiores. Pessoas há, no entanto, que fazem a mentalização da cura, recebem a bênção da cura, mas, ainda assim, querem atendimento particular, imposição de mãos e pedem oração escrita para fazê-la em casa. Está visto que inexiste fé nessa gente. O centurião e a mulher do fluxo de sangue são exemplos práticos e estimulantes. Não há nem mesmo necessidade de fazer longas orações sacrificadas para alcançar a cura. Nem faz diferença se foi você que escreveu uma oração cheia de erros gramaticais e de ortografia ou se foi extraída da vida de algum santo muito venerado. O processo de cura é a fé. Seja simples, tenha a fé da criança. Outra cura à distância. A fé do centurião, cujo relato você leu há pouco, foi a causa primeira da cura do seu servo que jazia gravemente enfermo em casa. Houve a cura à distância. Outro fato de cura à distância ocorreu quando uma mulher cananeia, da região de Tiro e Sidom, vendo Jesus passar, se pôs a clamar: Senhor, filho de Davi, tem piedade da minha filha, que está muito atormentada de um espírito maligno. Jesus inicialmente recusou-se, talvez para provar a fé da mulher. Ela, no entanto, insistia. O mestre, por fim, atendeu-a. Ó mulher! Grande é a tua fé, seja feito conforme o teu desejo. A partir dessa hora, a sua filha ficou curada. Mateus 15, 21, 28, Marcos 7, 24, 30. Enquanto a filha, atormentada por algum mal, tipo depressão profunda, esquizofrenia, psicose, surtos de demência, tendência ao suicídio, ou outro do gênero, jazia em casa, a mãe foi ao encontro de Cristo. A cura aconteceu por força da fé da mãe. Esta tinha imensa vontade de que sua filha ficasse liberta do mal. O desejo estava fortalecido pela fé de que Jesus a curaria. A filha, por certo, também desejava ardentemente libertar-se desse sofrimento. A palavra de Jesus tornou-se unívoca com o desejo da mãe e da filha, somando-se, assim, todas as forças interiores que causaram a saúde. Existe a cura à distância. Os dois fatos anteriores, relatados no Evangelho, comprovam que não se exige necessariamente a presença física da pessoa a ser curada. O que é necessário é a presença mental, ou seja, o desejo da cura, ou pelo menos receptividade à energia curadora. O fato de uma pessoa não ser contra o processo mental e espiritual de cura já estabelece condições para que ocorra o milagre pela simples razão de, que como disse Jesus, quem não for contra vós é por vós. Marcos 9, 40. Não ser contra implica ser a favor, concordar. Com isto já está aberto o canal curador. A cura à distância, portanto, é possível. Às vezes, você assiste à missa dos doentes, pelo rádio ou pela televisão, lembre-se que pode ser o canal para a cura à distância. Quando fazem oração de cura na televisão ou pedem para colocar a sua mão sobre a mão da pessoa que está a orar pelo vídeo, sem dúvida são processos de cura à distância. Na verdade, não existe distância para a mente humana. A nível da mente subconsciente, todos os seres humanos são uma só unidade. Sempre que você pensa em alguém, ou reza ou mentaliza por uma pessoa, no mesmo instante essa pessoa está a receber a sua mensagem, porque todos somos um a nível da mente subconsciente. A partir desta verdade científica, torna-se mais fácil compreender o fenômeno da cura à distância. O cego Bartimeu. Narra Marcos que quando Jesus saía de Jericó, em companhia dos discípulos e de muita gente, estava à beira do caminho um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Mal ouviu que ia a passar Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o cá. Foram ter com o cego e disseram-lhe: tem confiança, levanta-te, que ele está a chamar-te. Tirou a capa, levantou-se de um salto, e correu para Jesus. Que queres que eu te faça? Perguntou-lhe o mestre. Senhor, suplicou-lhe o cego, faz com que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, que a tua fé te curou. No mesmo instante ficou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho.
Marcos 10, 46, 52, Lucas 18, 35, 43. Também para Bartimeu, Jesus disse que a fé dele o havia curado. Pode-se constatar a fé deste cego. Sem dúvida, em primeiro lugar, ao saber que Jesus passava, pôs-se a clamar para que tivesse pena dele. Em segundo lugar, mesmo sendo repreendido para que se calasse, continuou a gritar. Em terceiro lugar, ao saber que Jesus o chamava, levantou-se de um salto e correu para ele. Por último, disse a Jesus que queria ver e pediu ao mestre que o fizesse ver. São atitudes que jamais ocorreriam a quem não tem fé. Muitos outros cegos encontraram Jesus ao longo do seu caminho, quietinhos no seu canto, conformados com a cegueira, acreditando que pelas causas da cegueira e pelas condições dos olhos, jamais poderiam ver. A fé desses era na cegueira. Permaneceram cegos. Seja você cego, ou surdo, ou mudo, ou aleijado, seja o seu mal de nascença ou por qualquer causa, colha a lição de Bartimeu e acredite que tudo tem solução, que até o impossível é possível a quem tiver fé. Tenha a fé desse mendigo cego e verá que o milagre também acontecerá em você. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Lembre-se de que jamais conseguirá aquilo que pensa que jamais conseguirá, que só alcançará aquilo que pensa que alcançará. Nesses dois casos, a fé na palavra conduz ao resultado correspondente. Escolha a cura. A cura do leproso. Aquele pai, cujo filho sofria de epilepsia, abordou Jesus dizendo: "Se tu podes, cura o meu filho." Já um leproso certa vez foi ter com Jesus e suplicou: "Se quiseres, podes tornar-me limpo." Um diz: "Se tu podes." Outro diz: "Se tu quiseres." Qual é a diferença? O primeiro, ao dizer "se tu podes", exprimia dúvida. O segundo, ao clamar "se tu quiseres", expressava a convicção de que Jesus tinha poder de cura. O leproso acreditava que Jesus podia curá-lo. Bastava querer. "Se tu podes", denota falta de fé em Jesus. "Se tu quiseres", reconhece o poder curador do Mestre. O leproso tinha fé. Conta Marcos que Jesus tocou-o e disse: "Eu quero ser limpo." Mal acabara de falar, diz o Evangelho, e já a lepra desaparecera, e o homem estava limpo. Marcos 1, 40, 45. O leproso não acreditava que ele mesmo poderia curar-se, mas tinha a certeza de que Jesus poderia curá-lo. Ele tinha fé em Jesus. Aproveitou-se o Mestre deste canal aberto e curou-o. A diferença entre "se tu podes" e "se tu quiseres." Lauro Trevisan. A fé que remove montanhas. Parte 2. 9. Diferenças entre a lei física e a lei da fé. Graças a Deus, existe no ser humano esse poder incomensurável, que tudo alcança. Chama-se fé e sua fórmula você conheceu-a. Talvez ainda lhe sobre uma dúvida.